número de pessoas que morreram de H1N1 o ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Da mesma forma em que quando o Brasil atingiu a marca aterradora de 100 mil mortos pela Covid-19, o Jornal Nacional agora foi convocado novamente para fazer uma matéria de luto em respeito aos agora 500 mil mortos que nós tivemos nesse período em que estamos lidando com o coronavírus. Isso são 500 mil de brasileiros que perderam a vida devido a esse vírus e devido principalmente à negligência, irresponsabilidade e ignorância do nosso governo, da recusa na compra das vacinas, no descaso para com a proliferação do vírus, no deboche para com as pessoas que estavam sofrendo pelos sintomas do vírus, pelo incentivo a aglomerações e desrespeito ao uso contínuo de máscara e álcool em gel e as medidas de distanciamento social. E a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 segue com suas investigações para apurar exatamente o que foi feito e o que deixou de ser feito pelo governo e pelos demais responsáveis pela segurança e saúde do nosso país, para que eles venham a pagar pelos seus crimes. Por mais que o Brasil seja conhecido pela sua total ineficácia no que diz respeito a punições, a políticos e ao que nós chamamos de poderosos, né? Aqueles que têm um certo poder e que podem se safar fácil de questões como essa, a gente ainda pode ter a fé de que as pessoas que estão envolvidas na CPI realmente vão se empenhar e não vão descansar até levarem o genocida do Jair Bolsonaro e todos os seus asseclas que estiveram junto a ele em todos os momentos em que ele tirou sarro das pessoas que estavam sofrendo de falta de ar nos hospitais, que estava taxando a doença como uma gripezinha que passaria rapidamente e que não era preciso fazer tanta alarde, que era frescura nossa e dos políticos que estavam nos incentivando a nos precaver. E quando ele estava também fazendo sempre o seu incentivo ao tratamento preventivo, fazendo uso da cloroquina, uma medida que já foi comprovada por milhares de profissionais como completamente ineficaz. Se eu estivesse aqui falando para vocês que entendo perfeitamente a dor de cada uma das famílias que perderam seus entes em meio a esse vírus, eu estaria mentindo. Graças às bênçãos de Deus, eu não perdi nenhum dos meus familiares e até onde sei, nenhum dos meus amigos também chegou a perecer ao vírus. Mas eu posso dizer sim que eu consigo imaginar como deve estar sendo, simplesmente porque eu tive quem pegou aqui em casa, eu soube de amigos meus que também pegaram e eu passei também pela preocupação, pelo medo de pensar que eu poderia vir a perdê-los. Até hoje eu sigo com essa preocupação de um dia eu abrir uma rede social e ficar sabendo que um amigo meu faleceu por causa do vírus. Eu já imagino a dor que eu sentiria por ser alguém querido pra mim
e que a família também sentiria. Então eu só consigo realmente imaginar como deve estar sendo difícil para todas as famílias que estão lidando com essa questão contínua da negligência do nosso governo para com esse vírus e a total despreocupação, o total descaso para com a vida do nosso povo. Eles realmente estão aí demonstrando que não se importam com nada nem ninguém, que a vida do povo brasileiro não é importante para eles. E eu reconheço sim que muitas das coisas que acontecem no Brasil é mais culpa do povo do que dos políticos. Mas nesse caso, a gente pode sim dizer que a grande razão por trás de a gente ainda estar preso nesse cenário é por culpa do governo. Porque a população não teve um preparo para lidar com o vírus, não houve uma campanha para que as pessoas realmente se conscientizassem do porquê era necessário fazer o uso contínuo das máscaras, do álcool em gel, de manter o distanciamento social, de quem pudesse ficar dentro de casa. É lógico que não poderia o país inteiro parar. As pessoas não podem ficar sem sair de casa. As que ousaram fazer isso para se preservar sua família, acabaram por perder o emprego, junto a muitas outras pessoas que acabaram perdendo seus empregos pelas empresas que tiveram que fechar, os comércios que não puderam mais se manter abertos em meio à pandemia. E com isso, o caos se instalando no país. E em meio ao desemprego, em meio à fome, em meio à dor e desespero do povo brasileiro, ainda se tem o fato de que muitas famílias perderam seus pais, suas mães, seus filhos, seus irmãos. Muitas pessoas perderam amigos, entes queridos, pessoas que eram importantes para si e que até hoje não se recuperaram dessa dor. É uma dor que eu não consigo imaginar como alguém consegue superar. Eu vivo constantemente no terror de perder alguém importante para mim, então eu só consigo realmente imaginar como deve estar sendo difícil para todos. E com isso eu deixo sim a minha solidarização por cada um de vocês que perdeu alguém para esse maldito vírus, para o nosso governo, pela negligência do governo. Nós vemos por todos os cantos do Brasil o efeito que teve, né? Todos os estados praticamente se manifestaram aí, uma manifestação enorme e bem consciente até, porque mesmo ocupando quarteirões inteiros durante a caminhada de protesto, as pessoas se preocupavam em usar máscara, usar o álcool em gel, manter o distanciamento social. Até nisso, o povo brasileiro consegue manter a consciência. Mas o nosso governo, que deveria zelar por nós, simplesmente não consegue ter um mínimo de senso crítico do que deveria ser feito para ajudar o nosso povo. Algo que se pode ser atestado é que realmente não tem mais uma visão que se dê para ter nesse país do que a noção de que Bolsonaro, pelo menos, conseguiu atingir uma boa parte do seu objetivo. Ele queria destruir o Brasil, ele quer levar o Brasil ao fundo do poço. E, infelizmente, ele conseguiu isso através de 500 mil vidas que foram perdidas, 500 mil histórias que foram interrompidas, 500 mil futuros que não mais vão existir, 500 mil pessoas que sumiram do nosso país e que vão deixar essa marca horrorosa, essa marca triste e dolorosa na nossa história. Definitivamente nós estamos enfrentando aí o pior caos que o país já passou, porque está todo um conjunto da obra, né? Milhares de pessoas mortas, fome, desemprego, desespero e dor alastrada por todo o país. E o governo segue sua negligência, sempre sem se preocupar, ao menos fingir que se importa com alguma coisa. E o povo segue desamparado. É um cenário hoje que a gente quase que não tem mais esperanças para um futuro melhor. E é justamente isso que faz o caos, a desesperança. O fato de que a gente não consegue sequer parar para pensar no vislumbre de um futuro em que as coisas estejam melhor para nós. Mas eu acredito sim que a gente ainda tem que manter a nossa fé intacta, que a gente não pode ceder tão facilmente e que temos que nos manter fortes por nós mesmos, pelos nossas famílias, nossos amigos, nossos entes queridos, até por aqueles que já partiram, pelas famílias daqueles que pereceram aos vírus. Nós temos que nos manter fortes para, ao menos, tentarmos trazer essa força conjunta de volta para o nosso país.
Porque o Brasil hoje realmente está muito fraco. São muitas perdas, muita derrota, muita dor, muita tristeza. Se formos parar para analisar que foram anos e anos de evolução para o Brasil, em termos de cuidados sanitários, em recursos médicos, em vacinas. E uma vez que o Brasil já foi a vitrine do mundo em termos de vacinação para doenças, hoje não é só uma vergonha a gente pensar que somos o segundo maior país a ter um número de mortos. O primeiro é os Estados Unidos, abaixo deles, o número de mortos maior está no Brasil. Então é sim muito difícil de parar para pensar nisso sem se sentir corroído por dentro. Eu não consigo de jeito nenhum pensar em como seria para mim se eu tivesse passado pelo que tantas outras mulheres, homens, crianças, mães, pais, irmãs estão passando nesse momento de ver que perderam alguém que era importante para eles simplesmente por uma pessoa que só entrou no Palácio do Planalto, que só conseguiu chegar onde chegou graças ao povo. O mesmo povo que hoje, ele e aqueles que o cercam se preocupam tanto em destruir pouco a pouco. Mas eu continuo dizendo que o povo brasileiro tem que se manter unido para vencer, mas essa é óbvio que nós teremos muitas sequelas. O ano de 2022 vai ser muito difícil para todo mundo. Eu tenho fé que o número de mortes vai diminuir bem mais, agora que nós temos mais acesso às vacinas, embora o governo ainda não esteja disponibilizando para todos, o que é simplesmente inaceitável, e é um cenário que tem que mudar o quanto antes. Mas não dá nem para se pensar que a gente vai escapar dessa assim e vamos poder esquecer o que aconteceu e deixar no passado. Nós vamos sim ainda ter muitas sequelas do que foi 2020, do que está sendo 2021. Nós vamos lidar com as consequências disso tudo em 2022, 2023. Sabe Deus quando o nosso país vai conseguir se recuperar. Quando nós vamos conseguir nos recuperar. A mensagem que eu deixo desse vídeo é a minha solidariedade para todos vocês que perderam alguém para o Covid, que se viram no desespero de poder perder alguém porque a pessoa acabou se contaminando pelo vírus. E a todas as famílias que hoje se veem aí desamparadas em meio a esse caos que se encontra no nosso país e simplesmente por culpa do nosso governo. E acreditem que unidos nós podemos fazer a diferença. No ano que vem, nos anos seguintes, o Brasil depende de nós para conseguir se reerguer. O governo não é a primazia do país. Eles são aqueles que detêm o poder única e exclusivamente graças a nós. Então sim, o futuro do país depende de nós. O passado foi marcado por esse horror aí que nós estamos vivenciando até hoje, graças ao governo. O presente está um caos totalmente bagunçado e que precisa ser tanto rearrumado pelo governo como por nós mesmos o quanto antes. E o futuro depende unicamente de como o governo vai continuar a conduzir isso aí e de como o povo vai realmente, finalmente, se conscientizar de tudo que está acontecendo no nosso país e se mobilizar para que possamos fazer mudanças significativas da maneira que nós podemos, que são as eleições. Infelizmente, essa é a única maneira em que a gente pode se pensar ainda para poder resolver as coisas no futuro mais próximo. No mais, eu gostaria de pedir a todos que acompanham a Voz do Subúrbio, a Voz do Subúrbio News aqui no YouTube, que já conhecem o nosso trabalho, né? Já sabem que todos os projetos que nós fizemos a partir da pandemia foram com toda a preocupação em relação ao coronavírus. Nós fizemos a distribuição de álcool em gel. As festas que nós ainda conseguimos realizar foram sempre com uso de máscara e tentando ao máximo respeitar o distanciamento social. Então, peço de coração a vocês que continuem se cuidando, se preservando e protegendo os seus também. Usem máscara. Quem puder, evite ficar saindo de casa toda hora e mantenham o distanciamento social, o uso do álcool em gel. Façam o que for preciso e o que vocês puderem para se manterem sãos e preservados em meio a esse caos que nós ainda estamos vivendo. Que está difícil para todo mundo, eu sei. Para uns, bem mais que outros. Muitas pessoas já estão completamente desamparadas, não conseguem mais ter um vislumbre
de um futuro melhor. Mas se tem uma coisa que não podemos deixar ser abatida de jeito nenhum, é a nossa fé. Nossa fé de que o nosso país vai conseguir se recuperar, que as famílias do Brasil vão conseguir se recuperar, que vamos todos conseguir nos reerguer e que as coisas vão finalmente tornar a ser minimamente normais. Que as coisas vão se ajeitar e que tudo vai melhorar. É preciso ter fé. Se a gente perder ela, aí sim realmente nós vamos estar perdidos. Então, mantenham a fé. Porque realmente, por mais que eu não seja uma pessoa religiosa e totalmente devota a ideais de igreja, essa é uma verdade universal e que não tem como ser contestada. A fé é a única que pode nos salvar, especialmente no cenário em que vivemos hoje.